Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Número 13. Um carro que viaja a 120 km por hora numa estrada reta passa sobre um balão de ar que está subindo a 30 km por hora. Se o balão está a 2 km acima da Terra quando o carro está diretamente embaixo dele, com que velocidade a distância entre o carro e o balão estará crescendo 2 minutos depois? Vamos considerar como o instante inicial, t igual a zero, quando o automóvel está diretamente embaixo do balão. O automóvel e o balão se deslocam com velocidade constante, o primeiro horizontalmente e o segundo verticalmente. Quando um objeto se move com velocidade constante em linha reta, a sua posição nessa linha pode ser determinada pela expressão S igual a S0 mais V vezes t, onde S0 é a posição inicial, V é a velocidade e t é o instante a partir do instante inicial. A posição inicial do automóvel é igual a zero e ele se desloca com velocidade constante de 120 km por hora. Então, sua posição ao longo do tempo, que chamaremos de x, pode ser determinada pela equação x igual a 120t. No instante inicial, o balão está a 2 km acima da Terra e move-se com velocidade constante de 30 km por hora. Então, sua posição ao longo do tempo, que chamaremos de y, pode ser determinada pela equação y igual a 2 mais 30t. Depois de certo tempo, o carro e o balão se deslocam. A distância entre eles, que chamaremos de L, também varia com o tempo. Perceba que podemos identificar um triângulo retângulo na figura, cuja hipotenusa é L e cujos catetos são x e y. Utilizando o teorema de Pitágoras, podemos dizer que L elevado ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. Derivando essa expressão em relação a t, considerando L, x e y funções de t, teremos a derivada de L ao quadrado vai ser 2L, como L é função de t, dl dt. Vai ser igual a derivada de x ao quadrado, 2x, como x é função de t, dx dt. Do mesmo modo, a derivada de y ao quadrado vai ser 2y, dy dt. Podemos cancelar o 2 aí, que aparece em todos os termos. E passando o L para o outro lado vai dividir. Então, dl dt vai ser x dx dt mais y dy dt sobre L. Perceba que a taxa de variação da distância entre o carro e o balão depende das posições e velocidade de ambos. E também do valor da distância entre eles. Os valores das velocidades já foram informados no enunciado do problema. dx dt é a velocidade do carro, 120 km por hora, e dy dt é a velocidade do balão, 30 km por hora. Como queremos determinar dl dt 2 minutos depois do instante inicial, vamos calcular os valores de x, y e L nesse instante. Como a unidade da velocidade é km por hora, devemos expressar o instante em horas. 1 hora corresponde a 60 minutos. Então, 2 minutos corresponderá a 2/60 da hora. Então, a posição x do carro vai ser 120 vezes t, que é 2 sobre 60. 120 vezes 2 dá 240, dividido por 60 dá 4. Então, ele vai estar a 4 km da posição inicial. O y vai ser 2 mais 30 vezes 2 sobre 60. 30 vezes 2 dá 60 sobre 60 dá 1. Então, fica 2 mais 1, que é igual a 3 km. O valor de L pode ser determinado pelo teorema de Pitágoras. L ao quadrado vai ser o x ao quadrado, que é 4 ao quadrado, mais o y ao quadrado, 3 ao quadrado, que dá 16 mais 9, ou seja, 25. Extraindo a raiz quadrada, o L vai ser raiz quadrada de 25, que dá 5 km. Agora podemos determinar o valor de dl dt. dl dt
vai ser o x, que é 4, vezes o dx/dt, que é 120, mais 3, que é o y, vezes o dy/dt, que é 30, sobre 5, que é o valor de L. 4 vezes 120 dá 480, mais 3 vezes 30 dá 90 sobre 5. 480 mais 90 dá 570, dividido por 5 dá 114 km por hora. Então essa é a velocidade de afastamento 2 minutos depois do início do movimento. Número 14. A maioria dos gases obedece à lei de Boyle, que diz que numa amostra de gás mantida a uma temperatura constante enquanto está sendo comprimida por um pistão num cilindro, sua pressão P e seu volume V estão relacionados pela equação PV é igual a C, onde C é uma constante. Num certo instante, uma amostra de gás, que obedece à lei de Boyle, ocupa um volume de 1000 polegadas cúbicas, a uma pressão de 10 libras por polegada quadrada. Se este gás está sendo comprimido isotermicamente a taxa de 12 polegadas cúbicas por minuto, ache a taxa com que a pressão está crescendo no instante em que o volume é 600 polegadas cúbicas. A expressão que define a lei de Boyle é PV igual a C. Aqui, tanto a pressão quanto o volume variam com o tempo e são funções do tempo. Se derivarmos essa expressão em relação a T, considerando este fato, teremos. Aí vai ser uma derivada de um produto de funções. Então, é a primeira função, P, vezes a derivada da segunda, derivada de V, dV, dt. Mais a segunda, V, vezes a derivada da primeira, que é dp, dt. Vai ser igual à derivada da constante, que é igual a zero. Passando o primeiro termo para a direita, V dp dt vai ser menos P dv dt. Passando o V para o outro lado, dividindo, o dp dt, a derivada da pressão, vai ser menos P sobre V dv dt. A taxa de variação da pressão depende dos valores de P, de V e da taxa de variação do volume. Queremos determinar dp dt quando o gás está sendo comprimido a uma taxa de 12 polegadas cúbicas por minuto e ocupa um volume de 600 polegadas cúbicas. Falta determinar o valor da pressão. Como a lei de Boyle diz que o produto da pressão e o volume é constante, quando a transformação acontece com temperatura constante, nos estados inicial e final da transformação, esse produto será o mesmo, ou seja, P1V1 vai ser igual a P2V2. No enunciado, diz que inicialmente o gás ocupa um volume V1 igual a 1000 polegadas cúbicas, uma pressão P1 de 10 libras por polegada quadrada. No estado final, o volume é V2 igual a 600 polegadas cúbicas e queremos determinar o valor da pressão. Então, 1000 vezes 10, P1V1 vai ser P2 vezes 600, que é o V2. 1000 vezes 10 dá 10.000, vai ser igual a 600 P2. Então, o P2 vai ser 10.000 sobre 600. Podemos cancelar 2 zeros aí. E dá para dividir por 2 ambos. 100 dividido por 2 dá 50. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, dá 50 terços de libras por polegada quadrada. Substituindo este valor na expressão de dp/dt vai ser menos o P, que é 50 sobre 3, sobre V, que é 600, vezes o dv/dt, que é menos 12. O volume está diminuindo. Fazendo essa multiplicação aí, menos 50 sobre 3 vezes menos 12, dá 600 sobre 3, dividido por 600. Divisão de fração. Conservamos a primeira, 600 sobre 3, vezes o inverso da segunda, que é 1 sobre 600. A gente pode cancelar os 600, então vai dar 1/3 de libra por minuto. Na próxima aula vamos ver mais uma aplicação das derivadas. Vamos ver o método de Newton para resolver equações.